Você pode aplaudir ao nome santo e eterno de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Este é o amor maior do mundo. Aleluia! Que não pensou, né? Louvado seja Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Há quem diga que Cristo queria fugir da cruz, né? Há quem diga que Cristo queria, aleluia, que Deus pudesse mudar os planos, quando ele estava lá no Getsemane, orando, angustiado, porque se aproximava o momento da morte, pastor Gabriel. E quando ele estava lá orando, aleluia, ali suando sangue, angustiado, e dizendo para o Pai: se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não ser feita a tua vontade. Aleluia, glória a Deus. Cristo não estava desistindo da cruz, Cristo não estava desistindo desse momento, querido. Aleluia. Não, Cristo não estava lá dizendo: Pai, se tiver outro plano, se tiver outra situação, aleluia, me coloca nela, mas passar pela cruz eu não aguento. Não, Cristo não estava dizendo isso para o Pai. Aleluia. Ele sabia bem pelo que ele teria que passar. Louvado seja o nome do Senhor. Então é verdade, aleluia, ele não pensou nem um segundo para morrer por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como aquele que pudesse querer desistir. Amém? É por isso, querido, que nós estamos aqui numa palavra do Senhor de Lucas 19. Amém? Lucas 19. Aleluia. Eu quero só ler o versículo 10, para ficar registrado aqui no nosso YouTube, né, que nós vamos colocar. Lucas 19, 10 diz assim: porque o Filho do Homem vim buscar e salvar o perdido. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amados, nós estamos diante de uma palavra, aleluia, aonde esse mesmo Senhor Todo-Poderoso, Salvador, aleluia, que veio à terra como homem, aleluia, para, aleluia, expressar, aleluia, a palavra de Deus, para anunciar um novo e vivo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Um caminho de renúncia, um caminho, aleluia, de arrependimento, mas um caminho que tirava o homem, aleluia, da salvação, aleluia, através da lei, e colocava o homem na salvação através da graça. Louvado seja o nome do Senhor. A vinda de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E no tempo em que ele estava como homem encarnado na face da terra, caminhando, operando maravilhas, milagres, os sinais que somente ele, aleluia, louvado seja Deus, podia, aleluia, verdadeiramente manifestar. Sinais gloriosos, poderosos, aonde o Senhor, ele curou diversos enfermos, leprosos, aonde, aleluia, ele ressuscitou aqueles que estavam mortos, aonde ele operou coisas poderosas, gloriosas, coisas estas, aleluia, que o apóstolo João, ele disse: se fosse escrever todos os milagres que o Senhor Jesus tenha feito, não haveria livros para poder conter tamanhas obras que foram executadas pelo poder do Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Alabaramasu que mandarai. Aleluia. Oh glória. Ele estava querendo dizer, aleluia, há muitos outros milagres, há muito mais que não foram registrados, há muitas obras que não estão nos livros, mas que Cristo operou. Será que nós vamos olhar, evangelista, para tudo que está nos evangelhos e dizer: foi só isso que Cristo fez? No meio de um povo enfermo, no meio de um povo vivendo em pecado, no meio de um povo que estava todo marginalizado, no meio de um povo que estava leproso, no meio de um povo que estava, queridos, vivenciando as piores lepras daquele tempo, de todas as formas.
Porque quando nós olhamos para o que Jesus estava fazendo, veja quanto era grande o número de enfermos naquele tempo. Não porque não havia medicina, não, é porque o pecado em demasiada forma estava, e em certa condição, Jesus chega naquele momento para salvar o perdido, aleluia. Jesus vem naquela hora para declarar a muitos, aleluia, que Ele era o Senhor, o Salvador, e Ele estava ali para salvar a sua alma, aleluia. Mas quando Cristo ainda anunciava a salvação da alma, antes porém, Ele curava o enfermo, Ele levantava o paralítico, e Ele operava as maravilhas para glorificar o Pai, aleluia. E quando nós, aleluia, fizemos menção de ler o capítulo 19, aleluia, do relato de Lucas, aleluia, ele está dizendo que este homem chamado Zaqueu era um maioral dos publicanos, e ele faz questão de dizer, rico. Este homem, ele era um maioral, ele era um homem de posição entre os republicanos, ele era um homem de influência, ele era um homem de destaque da sociedade da época, mas ainda frisa dizendo, ele era rico. Mas aleluia, este homem que tinha tudo que era necessário e essencial para o seu bem-estar, para satisfazer as suas necessidades seculares, este homem que tinha tudo, aleluia, que o mundo poderia lhe oferecer, porque a sua riqueza, aleluia, poderia comprar, mas diz a Bíblia Sagrada, que este homem, aleluia, quando ele ouve falar que Jesus está passando, aleluia, ele vai lá para ver quem é aquele. Aleluia. Quem sabe no seu conceito de dizer, eu sou maioral entre os meus, mas este é maioral entre os seres vivos. Este é maioral entre os seres viventes. Por quê? Porque ele sabia a respeito daquele que passava, ele ouvira falar a respeito daquele que estava chegando. Ele era Jesus, o Messias, ele era chamado, aquele, aleluia, enviado de Deus, é aquele que está curando, libertando, está levantando, é aquele que está operando prodígios e sinais na terra. E ele quer ver quem é este maioral, quem é este homem. Mas diz a Bíblia que ele não podia ver, porque havia uma grande multidão. Aleluia. Agora eu passo, aleluia, a pensar assim, será que ele conseguiria distinguir quem era Jesus no meio daquela multidão? Será que ele conseguiria saber quem era aquele, aleluia, que estava caminhando, rodeado de discípulos, de pessoas que queriam tocar em Jesus, que queriam, aleluia, receber a virtude, o milagre de Jesus? Será que haveria condições, mesmo que ele subisse naquela árvore como ele subiu, aleluia, para ver quem era Jesus? Ele poderia identificar, ali está ele, eu estou vendo ele, é aquele que caminha. Não havia condição, querido, não havia como, aleluia, ele poder saber, distinguir quem era Jesus. Por quê? Porque naquele tempo as vestes, elas eram quase todas da mesma forma, eles colocavam todos os tipos de vestimenta, era tudo similar, aleluia, característico daquele tempo, uso de barbas, aleluia. Os judeus usavam barbas, os discípulos usavam provavelmente barba, Jesus provavelmente também usava barba, ou seja, todos aqueles judeus, eles tinham uma característica, não tinha como distinguir, aleluia, quem era aquele que chamavam-se o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas quando ele sobe, e sem entender o que está acontecendo, e olhando para a multidão, sem saber quem é o Cristo, quem é Jesus, eu penso naquele Zaqueu, que está olhando lá de cima da árvore, olhando e olhando, dizendo, como é que eu vou saber quem é ele? Ele não está em lugar de destaque,
Ele não está com uma roupa de rei. Ele não está com uma roupa do maioral, como os publicanos, quem sabe, pudesse ter alguma coisa que o distinguia, para dizer ele é maioral dos publicanos. Ele não é um dos publicanos, é o maioral. E ele não podia ver, mas olhando para toda aquela multidão, sem saber quem é Jesus, quem é Jesus, quem é Jesus, de repente ele ouve uma voz que vem para a sua vida, para o seu coração. E quem é que está falando com ele? Quem é que está falando com ele? O próprio Jesus. Porque quando ele chegou, Jesus chegou naquele lugar onde Zaqueu subiu na árvore, para ver quem era Jesus, o próprio Jesus do meio da multidão, quem sabe ele olha para Zaqueu, e ali parado e olhando, aleluia, todos pararam. Zaqueu não tem como saber quem era ainda, mas todos pararam. Mas uma voz bradou do meio daquela multidão: Zaqueu, desce depressa. Pela manto que vaste andai. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Desce daí, Zaqueu. Você não vai ver quem é aquele que tu busca no meio da multidão, mas aquele que está no meio da multidão, ele sabe quem você é, e ele está olhando para você agora e dizendo: desce daí, homem, porque hoje eu vou pousar na tua casa, porque tem uma obra com a tua vida. Eita calamanaçu de calamai, eita coisa boa, querido, da parte do Cristo, da parte do Todo-Poderoso, aleluia. Quando ele olhou para a minha vida e para a sua um dia, e ele viu a nossa, aleluia, pequenez, fraqueza, mediocridade, ele olhou para o nosso pecado, ele olhou para a nossa miséria, e ele disse: rapaz, moça, hoje me convém pousar na tua casa. Lamanai e a sorma cai. Hoje me convém, aleluia, pousar na tua casa. E aí o Espírito Santo veio, ó, fez morada, fez morada, fez morada. Orabadai, surmicanda, labachai, aleluia. Por isso que nós estamos adorando aqui, querido. Por isso que nós estamos exaltando aqui. Este é o coração valente, e não pensou nem um segundo para morrer por mim, para morrer por você, aleluia. A Bíblia diz que ele desceu a toda pressa. Pensa no homem agora que, quem sabe ele teve dificuldade para subir, pastor Gabriel. Quem sabe para subir na árvore não foi fácil, né? Zaqueu não era um meninão, né? Não era um meninão. Zaqueu era um homem já de certa idade. Então, penso eu que para subir já não foi muito fácil, né? Quem sabe precisou até de uma ajudazinha. O homem era baixinho, não podia ver porque ele era de pequena estatura. Vai subir na árvore, que jeito? Alguém ajudou, mas ele subiu, chegou lá para cima. Agora, para descer é rápido. Para descer é muito rápido, querido. E para descer, diz a Bíblia, que ele desceu a toda pressa. Aleluia. Sabe por quê? Porque para descer é fácil? Não, mas ele desceu com pressa. Porque a voz que veio para ele era do Cristo, era de Jesus, dizendo: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa. E a Bíblia diz que ele desceu a toda pressa. Querido, você está entendendo? Jesus está chamando ele, Jesus está anunciando para ele: hoje me convém ir lá para a tua casa. Hoje vai ter transformação na tua casa, hoje vai ter vitória na tua casa, hoje vai ter mudança na tua casa, hoje vai ter, aleluia, um mover espiritual na tua casa. Hoje, camanda sudecai, a unção vai descer na tua casa. Zaqueu, desce depressa, porque o fogo vai cair lá, Zaqueu. O poder de Deus vai chegar na tua casa. Então Zaqueu, ele desceu a toda pressa.
E a Bíblia diz que ele o recebeu com alegria. Esse homem estava precisando de Deus. Esse homem estava desejoso de Deus. Esse homem não estava mais se contentando com o que ele está vivendo. Esse homem não está se contentando mais com a vida que ele está passando. Aleluia. Esse homem, quem sabe, perdeu a alegria de viver. Aleluia, ele perdeu a alegria. Aleluia. Mesmo tendo riquezas, mesmo ele sendo maioral, rico que ele era, como diz a Bíblia, fez questão de dizer, ele era rico, mas este homem perdeu a vez neste mundo. Ele perdeu a alegria de viver. Mas quando ele ouve aquela voz, dizendo, desce depressa, Zaqueu. Ei, peraí, como é que ele me conhece? Como é que ele me chamou pelo nome? Como é que ele me conhece? Ele sabe quem eu sou? Ele me conhece? Já conversamos algum dia? Mas como é que ele sabe de mim? Mas a alegria tomou conta do coração dele, porque aquela voz soou, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ele desceu correndo e recebeu Jesus com alegria, aleluia, porque aquilo que estava no coração dele, aquela falta de alegria, aleluia, aquele falta de vontade de viver, aquele prazer que ele já tem, sabe, não tinha, ele foi tomado de uma alegria naquele momento, porque a palavra do Senhor, de Cristo, ia adentrar o coração dele, para transformá-lo, aleluia, num novo homem. Num novo homem, diz a Bíblia. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia diz que quando ele se levantou, e quando os se levantaram murmurando contra ele, dizendo, olha, você hospedou um pecador. Você hospedou um homem pecador. Estão dizendo aqui para ele, dizendo para Jesus, Jesus, você está na casa de um homem pecador, você está na casa de um homem que ele é maioral, ele é rico, mas ele é um pecador dentre os homens, ele não vale nada. Mas ele se posiciona para dizer, antes que Jesus falasse qualquer coisa, ele se posiciona para dizer, olha, quem sabe ele está dizendo assim, olha, sabe aquela alegria que eu senti naquele momento? Sabe aquela, aleluia, aquela diferença que fez aquela voz, quando olhou para mim, aquele senhor, no meio da multidão olhou para mim, e eu pude saber que aquele era Jesus, porque ele me chamou pelo nome, pediu para mim descer, disse que ia para minha casa, e naquela hora eu desci correndo, senti muita alegria em recebê-lo. Eu quero dizer então, que por causa disto, se eu defraudei alguém, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e restituo 4 vezes mais a quem eu tenha defraudado. Aleluia. Ele se posiciona na mesma hora. Ele está dizendo, a alegria que eu tenho aqui dentro de mim, aleluia, não é dinheiro que vai satisfazer, aleluia, porque a alegria que eu tenho agora dentro de mim, então eu resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais essas pessoas. E Jesus imediatamente olha para este homem, aleluia, para dizer para ele, hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo, querido? Jesus, aleluia. E Lucas, ele termina no versículo 10, contando a respeito de Zaqueu publicano, dizendo, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Estava perdido, era maioral, era rico, mas estava perdido. Foi restaurado pelo Senhor, foi restaurado por Deus, ouviu a voz do chamado do Senhor, e Deus o abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós olhar para os milagres que Jesus operou, querido, não é diferente
naquilo que muitas vezes, aleluia, ele sempre estava dizendo: vai e não peques mais. Porque Jesus conhece o que está no coração do homem. Jesus sabia, aleluia, que as pessoas não estavam ali somente, aleluia, para receber a cura física, mas era uma cura que eles necessitavam, era de ser curado do seu pecado. Então Jesus, em muitas ocasiões, na maioria delas, ele sempre dizia: vai e não peques mais. Quando nós olhamos para a Bíblia, na palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 5, aleluia, no versículo 14 diz a Bíblia, que Jesus, depois de realizar um milagre, uma obra na vida de um homem, a Bíblia diz que, no versículo 14, que ele encontrou este homem no templo, e quando ele encontra com o homem, ele diz: vejo que já estás curado. Porém vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Você está entendendo, querido? Só que quando nós olhamos para o que aconteceu com este homem diz a Bíblia, que ele estava à beira de um tanque chamado Betesda. A Bíblia diz que nesse tanque jazia uma grande multidão de enfermos, paralíticos, pessoas, aleluia, que estavam ali esperando o mover das águas, porque segundo aquilo que, aleluia, está relatado, um anjo descia, movimentava as águas, e o primeiro que descesse nas águas era curado de todo mal, de toda enfermidade que ele tivesse. Quando nós olhamos para essa declaração na Bíblia, nós vamos ver, querido, que esse versículo está fazendo essa declaração, que o anjo movimentava as águas, e qualquer um que descesse, tal, era curado. Ali está entre colchetes, porque esta declaração, ela não está propriamente, ela não está assim nos manuscritos originais, ela não aparece assim relatado. Você está entendendo? Não aparece assim relatado. Então pode ser porque a história conta isso, os historiadores contam isso. Existe uma tradição, quem sabe, com respeito ao movimento das águas. Quem sabe as águas eram medicinais, aquela fonte, aquela água, ela vertia de algum lugar. Alguma coisa na história declarava. Agora, se o anjo descia ou não descia, a Bíblia diz que descia, mas nós não podemos assim provar que verdadeiramente ele descia, assim como não podemos dizer que não descia, porque anjos são mensageiros do Senhor, são enviados de Deus, e se Deus quiser enviar o anjo, ele envia. E se Deus quiser mandar o anjo para executar a obra dele, ele vai enviar e vai executar. Agora diz a Bíblia que este homem está lá, esperando que alguém pusesse ele nas águas, para que ele pudesse ser curado. E a Bíblia diz que ele estava lá há 38 anos, esperando que acontecesse um milagre na sua vida. Aleluia. Estava naquele estado há 38 anos. Agora eu paro e penso a respeito deste homem. Será que este homem, aleluia, mesmo a sua incapacidade, um homem paralítico que estava ali na sua cama, deitado, quem sabe ou sentado, atrofiado, mas este homem estava ali, e 38 anos vivendo naquela situação, era um homem isento de pecados? Era um homem que não prejudicava ninguém, era um homem que não maltratava ninguém, era um homem que não podia fazer nada contra ninguém, por isso ele era um homem isento de pecados. Pelo contrário, Jesus, depois que ele foi curado, porque a Bíblia diz que quando aquele homem estava lá, Jesus lhe perguntou: quer ser curado? A primeira argumentação deste homem foi dizer: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada.
Aleluia. Mas o Senhor Jesus disse para aquele homem: levanta, toma a tua cama e anda. Me canta lá, aleluia. Levanta, toma a tua cama e anda, aleluia. E esse homem, tomando ele pela mão, ele se levantou, ele se pôs em pé, aleluia. Esse homem foi curado, foi restaurado, foi abençoado, mas ele estava marginalizado naquela situação. Ele não estava ali, querido, para ficar, quem sabe, o tempo todo só esperando o mover das águas. Não, ele estava ali para que ele pudesse receber uma provisão, uma ajuda, para que ele pudesse esmolar, mas esperando o mover das águas, mas também esmolando, porque era um paralítico. Você já pensou? Não tinha nenhum sistema de saúde na época, não tinha aposentadoria, não tinha pensão de invalidez, de alguma coisa, não tinha nada. Ia fazer o quê? Vamos pedir esmola. 38 anos naquela situação, está fazendo o quê? Pedindo esmola, mas estou esperando o movimento das águas. Agora chega um, chega um cheio do poder, chega um cheio da virtude, chega um cheio da glória, aleluia. E ele olha para ele e diz: quer ser curado? E ele foi curado. Mas eu frisei aqui, versículo 14, quando Jesus encontrou ele no templo, ele disse: vejo que estás curado, mas agora vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aleluia. Jesus não isentou este homem da condição de ser o que ele era, um homem pecador. E todos aqueles que Jesus curou, aleluia, todos são pecadores. Agora este homem em particular, Zaqueu, fizeram questão de dizer: ô Jesus, tu entrou na casa de um pecador. Estava bem claro, evangelista? Estava bem claro. Aquele homem, quem sabe, olhando para ele, né? A gente olha assim e fala assim: coitado, coitadinho. Aí, paralítico. Isso não faz mal para ninguém. É um santo de Deus, né? É um homem de Deus, é um santo de Deus esse homem. Não faz mal para ninguém. O homem está aí 38 anos nessa cama, né? Dependendo dos outros para levar ele, trazer de casa. Coloca ele aí, coitadinho, ele fica aí só esperando, pedindo uma esmolinha. Esse é um homem abençoado, né? Não, querido. Fizeram questão de dizer: não, esse aí que Jesus entrou na casa dele é pecador. O Zaqueu é pecador. E Jesus foi lá, mas Jesus disse: nesta casa hoje houve salvação, aleluia, oh glória, porque Jesus veio buscar aquele que se havia perdido. Jesus, oh glória. Jesus é maravilhoso, igreja. Jesus é maravilhoso, aleluia, oh glória a Deus. Você já parou e pensar no que é a aliança que Jesus tem comigo, com você? Você já parou para pensar no que é a aliança que Jesus tem com a nossa vida? O quanto nós temos que responder a esta aliança? Sabe por quê, queridos? Porque você já parou para pensar a aliança de alguém em que uma das partes lá, o Cristo, o noivo, está dizendo assim para a noiva, que somos nós, está dizendo assim: olha, eu vou te respeitar, eu vou te amar, eu vou cuidar de você, eu vou zelar por você, eu vou defender você, eu quero abençoar você, eu vou estar do teu lado, vou lutar pela sua vida. E do outro lado, aquele que está tratando daquela aliança com ele, dizer assim: você pode fazer tudo isso para mim, mas eu não posso fazer o mesmo por você. Eu não posso declarar essa mesma fidelidade, eu não posso declarar esse mesmo amor, eu não posso declarar esse mesmo cuidado, esse zelo, eu não posso.
Por isso que Jesus chamou eu e você. E quem respondeu esse chamado, está dizendo para ele assim, ó, o Senhor vai fazer tudo isso por mim? Eu vou retribuir com tudo que eu tenho para ti. Eita, Lamai. Eu vou retribuir com tudo que eu tenho para ti. Eu vou te glorificar, eu vou te exaltar, eu vou te honrar. Eu vou te buscar, aleluia. Eu vou responder da mesma forma que o Senhor tem tido por mim esse zelo. Eu vou ser zeloso na minha vida para contigo, por causa deste amor. Você está entendendo, igreja? Amém? Glória a Deus, aleluia. Se coloca em pé, igreja, em nome de Jesus Cristo, aleluia.